Projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná. Com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Então sejam bem-vindos à Armada Academy Podcast, nosso segundo episódio desse podcast que tem um oferecimento da Armada Rental, locadora de equipamentos aqui de Curitiba. Entrevistando hoje um bate-papo bem legal com Túlio Borges. E a gente já falou bastante aí no primeiro episódio, toda a parte de pré-produção, falou um pouquinho sobre como que é essa profissão na parte de som dentro do cinema, né? Mas eu queria entender um pouco mais, se aprofundar mais dentro como que é essa... A gente parou ali na parte de captação de som direto, como que é essa questão dessa equipe, como que é gerir essa equipe dentro de um set, quantas pessoas deve ser... num set grande, né? Uma galera aí para gerenciar tanta coisa que tem que captar, né? Com certeza, Dani. Eu penso que tudo vai depender muito do projeto que você está, né? Então, falando sobre composição de equipe, por exemplo, em documentários, principalmente documentários menores, é muito comum que uma pessoa só faça todo o processo de som direto, né? Vai ser uma pessoa... um esquema de levar o gravador aqui num colete e operar no boom, sendo multitask ali, né? Modulando. One band man. One man band. Isso. Isso aí, mas é exatamente isso. Esse processo. Até por uma questão de sensibilidade com o processo de um documentário. Geralmente, a gente está... Por exemplo, você vai fazer uma captação documentário com um relato mais sensível de uma personagem dentro da casa dela, expondo ali, né? O documentário, você não está trabalhando com a ficção, né? A pessoa está expondo um pedaço da vida dela. Coisa mais íntima. Mais íntimo. Então, talvez não seja interessante mesmo que esteja um monte de gente transitando pelo espaço. Quanto menos pessoas, melhor. Já a demanda de um longa ficção é outra. Às vezes a gente vai ter que estar ali naquela correria, tendo que microfonar, né? 7 pessoas, mais um boom, mais 2 booms. Então, isso precisa de braço, precisa de gente, né? Para ser feito. E dentro disso, a configuração dessa equipe mais estruturalizada começaria pelo técnico de som direto, pela técnica de som direto, que é a pessoa que vai assinar a captação do som, né? É a pessoa que vai ser responsável para esse som chegar na montagem com qualidade, de forma com que não fique faltando arquivos e que tudo que seja essencial para a narrativa, né, sonoramente falando, esteja lá. É a pessoa que vai acompanhar o processo desde a pré-produção, que a gente falou, até a produção e depois na desprodução do som, vai entregar tudo legal. O chefe de equipe de som. Isso. E vai coordenar o restante da equipe. Logo depois, o mais comum é que a gente tenha um operador, uma operadora de boom, ou microfonista, tem esses dois nomes, que é a pessoa que é a linha de frente do som direto, eu digo, porque durante o processo de captação, né? Porque é a pessoa que, idealmente, ela não pode sair muito ali do set de filmagem. Ela vai estar, diferente do técnico de som, que vai estar muitas vezes afastado do lugar da filmagem mesmo, a linha de frente vai ser o microfonista, que é a pessoa que vai estar operando a vara boom, né, com o microfone lá na ponta, buscando o eixo, um bom eixo da fala de cada personagem, entendendo posicionamento de luzes, a coreografia de uma cena, né? Por onde entra o personagem, por onde esse personagem sai, em que velocidade isso é feito, vai entender os movimentos de câmera. Por isso e por mais que exista um enquadramento, e aí por mais que exista uma pré muito bem feita, onde a gente tenta prever tudo isso, na hora da filmagem, sabe como é, né? A vida acontece, ideias surgem. Às vezes algo melhor, ou proposições acontecem ali no momento. A gente ainda não é 100% engessado na pré, né? Porque ainda é um processo artístico. Isso já aconteceu bastante. Já
Teve um média-metragem que eu fotografei, que também a gente estava com tudo planejadinho, mapa de luz, tudo certo. E era uma cena que tinha vários planos e tal. Aí chegou o operador de elenco, começou a conversar com as atrizes, e eles desenrolaram um improviso, falaram com o diretor, ele, não, beleza, agora é plano sequência, vamos fazer tudo em plano sequência, e a luz toda montada, a gente, cara, tripé aqui, tripé lá, some com tudo, vamos fazer tudo iluminação aérea, e saiu completamente fora do que a gente já tinha planejado. E pro som direto também foi a mesma coisa, porque daí era aquele samba, né, aquela dança. A câmera tá aqui, o som direto, o cara com o boom tá andando junto com a câmera ali no plano sequência, né? Então, realmente, você vai no improviso muitas vezes. Mudam todos os planos. Momento que a equipe técnica chora, né? Arranca os cabelos. Meu Deus, verdade. tudo mudou. Mas eu acho que a nossa eficiência faz parte também de ser pessoas com uma capacidade de adaptação rápida, né? E esse é um ponto que a gente não aprende estudando, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente aprende Só na vivência prática. de set mesmo, né? Se vira nos 30 aí, faz acontecer. Mas voltando ali à composição da equipe, muito provavelmente o operador de boom, o microfonista, vai ser essa pessoa que mais vai ter que ter esse jogo de cintura na lida ali da gravação, porque tudo muda o tempo todo, e é a pessoa que vai estar ali sempre no set, de olho nessas mudanças, para que nada seja uma surpresa depois, e passando isso para o técnico de som e para o restante da equipe. Após essa pessoa mais, não diria que mais essencial, né? Porque é todo é um time, né? Não tem nada funciona se estiver faltando uma parte dessa equipe. Mas logo depois vem a assistência de som. Assistente de som, que vai ser basicamente a pessoa, uma ponta solta do técnico de som, porque o técnico de som ele vai estar operando no carrinho de som ou no seu colete, meio que preso ali enquanto a gente está rodando, né? A assistente de som vai ser essa ponta solta que vai antecipando a próxima cena ou desproduzindo a cena anterior. Que quando a gente fala de som direto, basicamente a gente está falando de microfones de lapela, né? Então esse eu acho que seria o que tomaria mais tempo no set do assistente de som, que é a instalação e desprodução de microfones de lapela, sejam em atores, sejam microfones, sei lá, escondidos no ambiente, que a gente faz bem pouco, mas costuma fazer. Assim como tentando prever qualquer tipo de probleminha ali, né? A pessoa que vai sair correndo para fechar uma porta, uma janela, para o som externo não entrar no ambiente. É a pessoa que, sei lá, sente que a cadeira, quando arrasta, faz muito barulho, já vai entender isso, já vai recortar um pedacinho de feltro, colocar no pé da cadeira, para que isso não atrapalhe o diálogo, né? Porque a cadeira a gente vai fazer uma cadeira bem bonita, de forma controlada, lá na pós, né? Lá na Foley. Essa é a ideia. E vários outros processos que pode estar ajudando o técnico de som ali, né? Meio que trabalhando junto. Dependendo da cena, eu falei aqui de 3 elementos na equipe, né? Dependendo da demanda, né? Do conteúdo que está sendo gravado, é comum ter também um segundo microfonista ainda, chegando a 4 pessoas ali no processo, que foi o máximo de número de pessoas que eu trabalhei na minha equipe de som, assim. Com 4 pessoas. Com 4 pessoas. Você trouxe umas fotos também, né? Para mostrar um pouquinho da equipe. Sim, trouxe sim. Seria bem legal. Seria legal colocar. A produção consegue colocar pra gente? Aí. Maneiro. Quem são e qual a função de cada um aqui? Certo. À esquerda ali, a gente tem a Camille Smith. Ela é assistente de som. E ela recentemente tem trabalhado também muito comigo com a gravação de Foley, me gravando, né, como Foley Mixer. Legal. E uma menina super agilizada, inteligente. Gosto muito de trabalhar com ela. À direita dela, logo em seguida, né, tem o Morcego. Ele é microfonista. Vocês podem ver pela foto que ele tem quase 2 metros de altura, isso ajuda bastante.
Aí tem eu e na ponta ali tem o Gil, que nesse filme estava trabalhando como entre assistência e segundo microfone. Tava meio que fazendo Os dois a ali. ponte ali, que é Legal. outro processo normal. Porque nem toda cena você vai precisar de 2 booms, né? Uhum. Então, ficar em casos mais específicos. E isso aqui é apenas uma unidade, né? Isso aqui é uma unidade. Uma unidade apenas. Uhum. Ah, legal. E aqui você estava com um carrinho ali. Isso, que é o 5º integrante aí da nossa equipe. Que a gente já vê quase como quase que já personificou o carrinho, né? Minha namorada até brinca bastante comigo que... Já tem nome? Já tem nome. Pior do que isso, cara. Cada equipamento ali tem um nome. É uma família ali, sabe? Mas, bem, ali estamos trabalhando com um carrinho de som que eu acho que, ao falar de carrinho de som também, já dá para falar muito. Acho que seria interessante a gente entrar num assunto que é sobre equipamento, né? Sobre essa relação que a gente tem, além da equipe. É questão até de acesso, né? Porque normalmente na parte de fotografia, a gente tem várias locadoras que disponibilizam pra gente, assim, uma série enorme de equipamentos, né? Já na parte de som, normalmente o operador tem o seu, né? Então você não tem essa... Claro, tem locadores que tem lapela, tem um boom, uma coisinha ou outra. Mas formatar um carrinho que nem vocês têm, não, eu pelo menos conheço de uma locadora que fornece esse tipo de equipamento, né? Como que é essa questão, então, até de investimento, né? Para quem gostaria de começar a ingressar nessa área? Tá, eu acho que talvez o mais importante a se falar para quem está iniciando os primeiros trabalhos é ter um entendimento desde o início de que ao negociar qualquer tipo de trabalho, você tem que estar muito claro na sua mente e deixar isso claro para quem está te contratando também, de que existe o valor do seu serviço que você vai prestar e o valor do que vai ser o aluguel dos equipamentos que você vai levar, né? E a gente demora, no começo a gente mistura muitas coisas, fica tudo meio solto, confuso, mas isso é muito importante para uma gestão a longo prazo para você conseguir ir crescendo em sentido de estrutura, né? Aí o equipamento se pagar também, né? E se pagar. Porque também você tem ali uma depreciação do equipamento, cada vez que você sai corre o risco de, sei lá, derrubar, cair, estragar. Então, realmente, se você não coloca isso, que normalmente é o erro até de quem é fotógrafo still, a galera videomaker principalmente, que também trabalha meio que sozinho, assim, com o seu próprio equipamento, não colocar o valor do equipamento nas cotações, né? No orçamento. Então, acho bem importante isso. Mas esse equipamento, assim, você veio aos poucos adquirindo, começou com um gravadorzinho simples, um lapela, foi evoluindo. Rapaz, tudo começou lá na faculdade de cinema. Foi quando eu tive acesso a equipamento, né? Então lá era ainda... No momento, existia uma defasagem de equipamentos ali por uma questão de processos políticos do momento ali. Existia uma defasagem de equipamento, onde a gente trabalhava com o que tinha, mas foi o suficiente para aprender a trabalhar com esses equipamentos. Durante a faculdade ainda, começou com o famoso: me salva aí, meu mano, me empresta uma coisinha, ou me aluga aqui num preço camarada, de preferência alugar. E eu falo isso, por mais que você não possa pagar muito, pague um valor simbólico ali para um camarada que pode te fortalecer, né? Porque é isso, existe uma depreciação. É diferente de um equipamento de áudio que fica dentro de um estúdio, controlado, tranquilinho. O som direto a gente está gravando embaixo de chuva, no deserto, na floresta amazônica. Não tem tempo ruim, né? Então, essa depreciação ela é mais evidente, assim. Mas comecei nessa pegada, porque é tudo muito caro. Aí comecei comprando uma coisinha usada ali, alugando por um valor mais simbólico de um amigo. E nesse momento foi muito importante, algumas pessoas que puderam colaborar. Aproveitar e agradecer ao Renato Próspero, que é um irmão lá das antigas que fortaleceu nesse momento. Mas depois foi comprando uma coisa de cada vez, focando uma coisa de cada vez. E aí alugava, sei lá, comprei só o microfone, alugava o gravador de outro técnico de som. Aí depois comprei o gravador, alugava aí alugava só as lapelas de outro técnico. E é nessa pegada. E
linkando com o que você falou de que não existem muitas locadoras de som direto, nem muitas, né? Não existem locadoras especializadas Sim. nisso. Uma grande prática do mercado entre técnicos de som direto é a parceria da gente locar um do outro, né? Você salvar legal. de um técnico de outro, formar essa rede mesmo. Até porque, como existe muito acidente no percurso ali, às vezes o fio do microfone de lapela é muito sensível, se estoura aquilo, como você vai conseguir consertar isso na mesma hora? Às vezes não dá tempo. Às vezes é mais fácil você ligar para um técnico que vai Te socorrer ali. Então, essas relações que a gente monta são muito importantes. E para eu chegar nesse lugar, nesse carrinho que eu mostrei a foto aqui agora, 10 anos aí 10 anos. lutando, construindo aos pouquinhos, né? Eu vi que você tem até um monitorzinho ali, né? 2 monitores Isso, ali, né? Um Então Blackmagic para Duo. você poder receber já o sinal de vídeo, para você poder estar acompanhando. Para que serve essa questão de monitoração? Que às vezes a galera olha e fala, putz, mas é som, ele tá com vídeo, né? Total. Como que eu entendo assim o vídeo ali no meio? Eu acho que o principal é entender que a gente não está captando o som pelo som, né? A gente está captando o som pelo que a imagem quer dizer, né? Então, o que a tela ali vai me informar? Primeiro, vai me ajudar na comunicação com o microfonista. Como eu falei, eu como técnico de som não estou lá dentro do set, ocupando um espaço precioso do set. Eu coloco minhas antenas direcionadas para o microfonista que está. E todos os microfones são por rádio, né? Sinal de rádio. Todos ficam com o ponto, isso, né? com ponto. O microfonista está com ponto. E eu me comunico com ele através do microfone que tem no carrinho. E tendo o quadro, eu consigo falar, olha, você pode descer mais esse microfone, você pode subir. Seu microfone está fazendo uma sombra ali no fundo do cenário, sabe? Às vezes consigo dar essas dicas. E também consigo... E é uma forma de eu mesmo localizar o que está acontecendo nesse set de filmagem, né? Já que eu não estou ali enxergando isso. Eu consigo entender qual é a relação do que eu estou ouvindo para com o que está sendo mostrado. Você está vendo. É basicamente isso. Pô, legal. Então usa também para essa questão narrativa também, né? Para entender se está condizendo com o que está acontecendo ali na hora, né? Às vezes, não sei, a pessoa está falando de uma maneira um pouquinho mais agressiva, como que está sendo captada, direcionamento, essas coisas, mais ou menos isso também. Isso aí, perfeito. Mas é legal, eu vejo que ali você está com uma galera, né, na tua equipe e todos eles tendo um contato direto. Muitas vezes você está sozinho, muitas vezes com todo esse pessoal. E qual que é o teu principal relacionamento? Assim, com quem que você tem que, por exemplo, na fotografia a gente tem que estar num relacionamento direto com a direção de arte e com o diretor. Ali são os 2 pilares principais que a gente tem que ter, né, para poder fazer a parte magética do filme. Na parte do som, dentre os setores, qual que é o teu principal contato que você tem assim, e como que isso é distribuído dentro do set, não é? Tipo, você tem tua equipe, quem fala com quem, como que é? É isso, né? São muitas engrenagens de uma grande máquina, então a gente acaba tendo que conversar com todo mundo. Eu sinto que por uma questão de praticidade, é muito comum de que o som direto tente negociar as questões do dia a dia ali mais com o assistente de direção do que com a direção necessariamente. Sim. O assistente de direção vai ser essa pessoa que é a chefe do set, né? A pessoa que está coordenando, que está comandando, dona de tudo, né? E aí, bem que você falou, a direção está muito preocupada no enquadramento ali e no visual da fotografia e na direção de atores, né? Eu acho que já é coisa demais para se preocupar. Então, a gente acaba se comunicando mais com a assistente de direção. E, além disso, o figurino, eu sinto que é um outro departamento muito próximo da gente, porque a gente está o tempo todo negociando junto e trabalhando junto para esconder esses microfones. Mas algo que talvez pouca gente entenda é que talvez
o tipo de profissional que a gente está mais perto ali no set de filmagem são os próprios atores e atrizes. Porque acaba sendo um trabalho, até de certa forma, íntimo, assim. Primeiro porque você vai esconder um microfone no corpo da pessoa, né? Então eu já passo essa dica para quem está começando na área. Isso, para mim, é essencial. Tipo, sempre lembrar de ter muito respeito, né? Na forma que você vai fazer essa abordagem. Porque você vai ter que tocar no corpo das pessoas. Então, tipo assim, sempre tentar trocar uma ideia antes, né? Claro, de uma forma prática também ali, no meio da correria, mas não atropelar os processos. Sim. Além disso, a gente acaba, com a atuação, trocando muita ideia sobre questões que vão de frente com a própria interpretação, assim, né? Como impostar essa voz e se isso faz sentido para a cena ali. É algo que eu sinto que no começo, toda essa aparelhagem que foi mostrada, eu ficava muito focado nisso, né? Assim, Mas na parte tenso, técnica. na parte técnica. Conforme você vai se desenvolvendo na profissão, a parte técnica fica igual andar de bicicleta, né? Você para de se concentrar. Claro, é tenso, você tem que estar ali, atenção. Mas você para de ter um grande esforço, um Fica sofrimento. aquele feijão ali. com arroz do dia a dia, né? É isso. E aí você consegue abrir sua mente para questões mais narrativas do seu som também, né? Você consegue abrir mais essa conversa com a direção. E é por isso que até um termo que eu acho um pouco equívoco, mas é usado aqui no Brasil, que é técnico de som direto, né? Você pega em outros países, essa palavra técnico não existe, Não né? Tá mais existe. numa direção de som. Porque existem processos que são artísticos ali no meio, né? Sim. Existem afinações que têm que ser feitas. E vou ter que falar de novo dos platôs. Que eu só tenho a agradecer os platôs, porque realmente é a pessoa que vai segurar o ambiente silencioso, né? O famoso silêncio no som, conta com eles. Mas vou parar por aqui, mas não quero ser injusto. Todos os departamentos a gente tem que saber conversar, tem que ter esse Conversam relacionamento. bastante. Muitas vezes também com o departamento de câmera, né? Porque você também, às vezes, tem que fazer a transmissão do som ali para a parte de monitoração e também você poder fazer a captação direto da câmera, né? Isso. Realmente é um trabalho muito junto e a gente trabalha com comunicação entre o gravador e a câmera, né? Seja no processo de timecode, que para quem não está habituado, Isso é bem importante falar. é a sincronia digital, né? Entre o tempo de filmagem de câmera e som, vai servir para a gente alinhar isso na montagem, tanto quanto o sinal de áudio que você manda para uma câmera, né? Porque é muito comum as pessoas pegam o celular, gravam um vídeo, isso já vem tudo junto, né? Áudio e imagem numa coisa só, mas no cinema não é assim, como a gente grava em dispositivos separados, então existe uma grande tensão e preocupação para que tudo esteja alinhado, porque a gente grava muita coisa. Basicamente isso. Até para a galera que está em casa poder saber um pouquinho, né? Então, o que o Túlio está falando que a gente grava a imagem na câmera, o áudio é o som, que é completamente responsável, então é completamente separado. Claro que a gente tem ali gravação simultânea ali para poder ter o sync, né, da câmera, mas para você poder sincronizar esses dois, é que a gente tem o que a gente chama de timecode. Acho que todo mundo em casa já deve ter visto nos making-offs e tudo mais, aquele cronômetrozinho, aquele reloginho, na verdade, girando numa claquete, né? E também é o que vocês fazem, vocês não fazem só o timecode ali na câmera, no som, mas também na claquete, né? Quando ela é eletrônica também faz, na claquete digital também faz o timecode ali. Então, isso é uma responsabilidade do técnico de som direto, né? De fazer esse ingeste do timecode em todos esses equipamentos, né? Exatamente. Então, é uma responsabilidade para não ter aquela novela mexicana, né? Que você fala e venha para facilitar, digamos assim, na pós-produção, poder ter esse sync perfeito, né? Então, uma baita de uma responsabilidade dentro do set também, né? Total. Eu vejo que existem alguns equipamentos que às vezes começam a perder timecode e várias, assim, no meio do set, e isso
complica bastante, né, a vida do som direto. Mas é uma baita responsabilidade também. É um tempinho precioso que vocês também têm ali para fazer toda essa parte técnica, né? Com certeza. E essa toda é a parte que você faz de captação. Então, tudo isso é dentro do set. Toda a responsabilidade da equipe de som dentro do set. Mas eu sei que a tua área, você atua não somente na parte de captação. Você já vai para a parte de edição. Inclusive, você mostrou ali para a gente uma foto de você até em casa fazendo, né, essa primeira parte ali da edição e do sound design, né, do filme. Então, para quem... Como que é essa etapa? Ah, beleza, eu captei, estou indo agora para a edição. Como que primeiro essa concepção em cima do filme, né, para pós, e onde que é feito, como que é feito, toda essa parte de pós-produção aí na parte de som. Porque a galera sabe a parte de edição de vídeo, mas ninguém sabe todo o trabalho minucioso que tem por trás do som. Certo, Dani. Então, mas se eu te falar que pós-produção de som começa com a edição de vídeo, é uma coisa que pouca gente pensa, né? Mas o Walter Murch, que é a pessoa que criou essa concepção de desenho de som no cinema, que antes não existia, ele era montador, né? E foi ele que dividiu por camadas a pós-produção de áudio, por diálogo, efeitos, trilha musical. E é ali na montagem em que a gente entende que o desenho de som já começa. Porque a montagem que vai dar ritmo pro filme, e uma boa montadora, um bom montador, é a pessoa que vai conseguir já entender como que sonoramente algumas soluções vão se encaixar na sua montagem, sabe? Para que isso funcione. Então é muito comum na montagem, quando a gente recebe na pós-produção de áudio um material montado, já vem algumas indicações de som, alguns arquivos que o montador usa para conseguir montar o próprio filme, né? Seja isso música ou efeitos sonoros, né? Geralmente, o montador vai exportar para a gente um arquivo, um OMF, que é um Open Media File, né? Um arquivo que ele vai conformar todos os microfones que foram gravados durante o set de filmagem. Conformar seria alinhar tudo isso, né? Na linha de edição, e vai exportar isso para pós-produção de áudio. A gente vai receber essa montagem, vamos abrir esses microfones e aí começa a edição de diálogo, começa a escolha do melhor microfone, sobreposição entre microfones, a limpeza desses ruídos e rola um efeito cascata, né? Depois, tudo começa pela edição de diálogo, onde está o nosso fluxo narrativo principal, geralmente, né? E depois da edição de diálogo, a gente vai para as outras famílias sonoras, que a gente chama, né? Os outros departamentos que eu te falei lá atrás, né? Os efeitos, os ambientes, a trilha musical e Foley. Aí você vai juntando, fazendo essa escolha. Isso. Do que você vai estar utilizando ali, montando tudo, né? Pegando tudo isso e fazendo toda essa montagem, né? Exatamente. E dentro desse processo, geralmente a gente começa sozinho, fazendo a parte mais crua do processo, que é essa de limpeza, tirar o básico. O sound designer, né, a pessoa que vai ser responsável por conduzir esse processo de pós-produção de áudio, é a pessoa que talvez eu compararia, para fazer uma analogia, com a direção de fotografia, sabe? É a pessoa que vai estar trabalhando mais na concepção da estética e da narrativa do filme. É a pessoa que vai estar conversando com a direção para que tudo esteja alinhado assim com a proposta do filme, né? Com a proposta da direção. Então, no decorrer do processo, que é extenso, tipo assim, num longa-metragem a gente geralmente pede pelo menos uns 3 meses para que seja feita a pós-produção de áudio, né? E é 3 meses depois que você já recebeu o material editado. Exato. Então, já passou pela mão do editor, já finalizou, agora vem para vocês. Exatamente. Isso num longa-metragem, né?
Mas é a pessoa que vai dar essa liga entre o que a direção quer e entre as ideias que vão surgindo da equipe de pós-produção de som. Legal. Então a gente vai ter a edição, a gente vai ter a gravação de efeitos complementares, geralmente é mais a Foley, né? A gente capta em estúdio para complementar o nosso áudio. E o final do processo vai ser a mixagem, que geralmente é feita até por um outro profissional especializado nisso, que aí eu faço analogia com a correção de cor, com Com colorista. colorista, exatamente. É a pessoa que vai afinar todo esse trabalho que foi construído desde então, né? Vai equilibrar os níveis de volume, vai criar espacialização. É a pessoa que vai trabalhar em 5.1, né? Com 3 monitores de áudio na frente, 2 atrás e o subwoofer embaixo. Ele ouve muito mais do que todo o resto. Né? Foi até uma conversa que eu tive com o Danilo referente a isso, né? Ele falou, ali é onde ele vai falar, não, aqui está muito agudo, muito grave. Pede para refazer algumas coisas também. Né? Isso. Então vai pegar todo esse aparato que ele já teve desde os diálogos e tudo mais e vai juntar tudo, né? Vai juntar, vai colocar acrescentar efeitos, como por exemplo, reverberação, né? A gente vai gravar alguém entrando numa cozinha de azulejos, que é super um lugar que reverbera bastante, né? O som, muita reflexão sonora. Se a gente gravar isso na Foley, a gente grava tudo bem sequinho, no estúdio isolado. E aí o mixador vai decidir o nível de reverberação que esses passos que foram gravados de forma sequinha vai soar no ambiente. Basicamente, ele vai fazer com que o nosso cérebro compre que toda essa mentira, essa história que o som conta, que é o cinema, se torne real ali, né? Poxa, que legal. Então é isso aí, galera. E a gente encerra mais um episódio, mas a gente tem muito bate-papo ainda com o Túlio aqui para o próximo episódio, para a gente falar mais sobre a profissão no som no cinema.